E aí, pessoal? Bom, na última aula eu falei que a gente ia fazer o teste de Tukey, né? Porque o resultado apontou que existe diferença significativa entre as médias de, dos tratamentos A, B e C que a gente usou para os porcos. Então, quando a gente calcula a média aqui do tratamento A, 130 por 5, né? Vai dar aí 3,36, né? 130 dividido por 5, opa, não, 26, né? 130 dividido por 5, 26. Aí depois 195 por 5, aí 39, 160 por 5, 32 e 110 por 5, 22 quilos em média, né? Que cada porco engordou. Então a gente vai analisar, são essas médias, né? 26, 39, 32 e 22. A média 39 quilos é diferente de 22? Parece que é diferente, né? Só que a gente só pode afirmar isso utilizando os recursos da estatística e as fórmulas para apontar se é ou não. De repente a gente pensa que é, mas no nível de 5% de significância que a gente está usando não é, né? Mas vamos lá ver. Então o teste de Tukey, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer com ele é calcular a diferença mínima significativa para a gente apontar se existe diferença ou não entre as médias, né? Então aqui eu tenho uma constante Q que a gente encontra na tabela de Tukey, nesse caso aqui tabela para o nível de 5%. O quadrado médio do resíduo, que no caso nosso já temos aqui no quadro de análise de variância, ó, o quadrado médio do resíduo aqui, né? Opa, tá aqui, ó. QM do resíduo 68,75 dividido pelo número de repetições, que no exemplo nosso foi 5, né? Então o que a gente vai fazer com isso? Primeira coisa é encontrar o Q aqui na tabela. Eu vou lá na tabela de Tukey, né? Aqui a gente está na tabela F. Vamos ver aqui, cadê a tabela de Tukey? Tá aqui, pessoal, a tabela de Tukey aqui, ó. Também do pimentel, né? Aqui a gente tem a tabela de Tukey para 5% de probabilidade, né? Ou 5% de significância lá que a gente está considerando o nível. Na tabela de Tukey, nessa linha aqui, ó, a gente vai olhar o número de tratamento. Cuidado que lá na tabela F a gente olha os graus de liberdade do tratamento. Aqui não. Aqui são os tratamentos mesmo, né? Então, a gente tem que ficar bem atento com isso, porque quando a gente vai olhar o F, essa primeira linha aqui, a gente procura os graus de liberdade do tratamento. Na tabela de Tukey não, a gente olha o número de tratamentos mesmo, ó, tá até escrito aqui em cima para não esquecer. Então nós temos 4 tratamentos, né? Então a gente está nessa coluna aqui, ó, 4 tratamentos. E aqui para o resíduo é a mesma coisa, a gente olha o número de graus de liberdade do resíduo, que aqui no nosso caso é 16, né? Então aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para vocês verem, né? 4 tratamentos e grau de liberdade 16 aqui, ó. Estão vendo? Então, grau de liberdade 16. E número de tratamento igual a 4. Ou seja, o Q nosso aqui vale 4,05, né? Tá aqui no resultado. Então, o que vai acontecer? Para calcular o DMS, a fórmula é bem simples. É o Q, 4,05 vezes a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que a gente olhou lá, 68,75, dividido pela quantidade de repetições, que é 5. Isso aí deu 15,0178, né? Agora, pessoal, a gente coloca aqui, ó,
as médias dos tratamentos A, B e C que a gente calculou lá, que eu tinha falado que deu 26, 39, 32 e 22. Tanto na horizontal quanto na vertical aqui. E aí eu vou fazer todas as diferenças possíveis. Ó. Tratamento A com tratamento A só pode dar 0, né? Agora, tratamento B com tratamento A, ó, 26 menos 39, menos 13. Mas aqui a gente vai considerar o módulo, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Para calcular o DMS, a gente vai trabalhar com o módulo das diferenças entre as médias. Aqui eu coloquei o XA e o XB, mas a gente tem que fazer com todas, né? Então, 26 menos 39, né, em módulo 13. 26 menos 32, módulo é 6. E 26 menos 22 é 4, né? Aí, eu passo para a média B, ó. Vou fazer aqui, vou fazer com a média A? Não precisa, porque eu já fiz a A com a B aqui, né? Tá aqui o resultado, ó. Se eu fizer a B com a A, vai dar o mesmo resultado, porque é em módulo, né? Então, 26. 39 menos 26 é o mesmo 13. Por isso que essa parte de baixo a gente não usa. Eu posso ir direto do B para o B. Ó. 39 menos 39, 0. Né? Todo tratamento, diferença dele para ele mesmo é 0. Então nem precisa fazer também se não quiser. Aí 39 menos 32, 7. E 39 menos 22, 17. Né? E por último, o tratamento C aqui, né? 32 menos o 32 aqui, ó, 0. E 32 menos 22, 10. Agora, como é que eu sei qual média que difere de qual? A gente precisa da diferença mínima significativa. Ó. Eu vou comparar todos esses resultados. Eu fiz cada média, a média A menos ela mesma, menos a média B, menos a média C, que deu 6, e ela menos a média D. Alguma dessas foi maior que 15,8? Não. Se não foi, então quer dizer que o tratamento A não tem diferença para o B, para o C ou para o D. Né? Estatisticamente é equivalente. Né? Tanto faz você dar a ração A, B, C ou D. Que ela não tem diferença para as rações B, C ou D. Né? Agora, vou testar a ração B. A diferença da ração B, da média de engorda lá da ração B para a ração C, deu 7. 7 é menor que 15. Né? Então, tanto faz a ração C ou a ração B. Né? Porque estatisticamente elas são iguais. Agora, a diferença da quantidade da média de quilos engordados, né, da ração B para a ração D, deu 17. A diferença mínima para a gente considerar que existe diferença entre os tratamentos foi 15. Né? Então, se aqui o resultado deu 17, quer dizer que o tratamento B e o tratamento D são estatisticamente diferentes em média. Né? A média do tratamento B de engorda do porco está maior do que a média do tratamento D. Isso aí é estatisticamente significativo? Sim. A gente pode falar aqui que pelo resultado a ração B está mostrando ser mais eficaz do que a ração D. Porque a média deu maior que a diferença mínima significativa. No próprio nome a gente vê diferença mínima significativa. Ou seja, a menor diferença que a gente tem que considerar para falar que as médias são diferentes. Então tá aqui, ó. Isso aqui deu. Então existe diferença entre a ração B e a ração D. Né? E por último, a diferença entre a ração C e a ração D.
né? A diferença deu 10. Então, como 10 é menor do que 15, tanto faz você dar a ração D ou a C, porque estatisticamente elas são iguais. Então, a única diferença que existiu aqui foi entre a ração B e a ração D, né? Entre as duas, se você tiver que optar, o ideal é a ração B, porque ela está dando uma média de engorda que é estatisticamente diferente da ração D. Né? A gente vê que os porcos engordaram menos com a ração D em média do que com a ração B, né? Então entre a B e a D é melhor dar a ração B. Mas se a gente for considerar as outras, por exemplo, entre a B e a A, qual que eu devo dar? Tanto faz, porque estatisticamente são iguais. Entre a A e a C, também tanto faz. Ó, a média dela deu menor que a diferença mínima significativa. Então, qual que é a melhor? Tanto faz, A ou a C. Agora, entre a B e a D, né, a diferença foi significativa. Elas são diferentes. Como que eu sei qual que é a melhor? Eu olho a média. Ó. Aqui, a média de engorda foi 22 quilos. E aqui, 39. Então, o porco que comeu a ração B, em média, está engordando mais do que o que comeu a ração D. E como a gente estabeleceu que deu uma diferença significativa, né? Então a ração B a gente pode falar que é melhor para a engorda de porco do que a ração D. E aí, pessoal, depois a gente vai ver como é que a gente constrói isso aqui no Excel e no Calc. Mas primeiro eu acho que é ideal vocês fazerem uns exemplos na mão para treinar. Então vou passar umas atividades e aí vocês façam as atividades e depois a gente vai ver isso aí no Calc, tá bom? É isso aí, um grande abraço para todo mundo e até a próxima videoaula. Até mais, pessoal.